Bom, eu queria agradecer ao Cláudio Lotenberg pela apresentação e principalmente por frisar esse aspecto importante aí da questão da expansão do uso das novas tecnologias que estão no bolso de cada um. Só para fazer um lembrete, quer dizer, a Fundação Carlo Slim, que é a Fundação Castro, né, que criou um fundo de $500 milhões há uns anos atrás para financiar experiências de pessoas que quisessem, de iniciativas públicas ou privadas, que quisessem expandir experiências inovadoras baseadas na telefonia móvel, especificamente para o acesso à saúde e à democratização da saúde. Bom, então, vou passar a palavra agora para o Gonçalo Vecina. Né? O Gonçalo é uma pessoa muito conhecida pelas várias presenças público-privadas que ele teve ao longo da sua vida. Ele foi presidente da Anvisa, foi secretário de saúde do município de São Paulo e foi CEO do Hospital Sírio-Libanês, entre outras coisas. Né? Muito obrigado. Então, tá bom. Essa experiência público-privada é uma experiência muito rica, porque a gente pode acrescentar esse debate. Bem, muito obrigado, boa tarde a todos, a todas. É uma honra muito grande estar aqui. Eu não tenho esse negócio. É uma honra muito grande estar aqui no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Acho que é uma iniciativa fundamental. Acho que toda iniciativa que provoca o diálogo dentro da sociedade desses assuntos tão complexos que nós temos hoje em dia são fundamentais. Então, temos que estimular que mais eventos desses aconteçam. Nunca é demais. Né? E está com essa mesa aqui tão brilhante. Né? E todas as pessoas, tantos amigos eu tenho aqui, que nem vou tentar começar a falar de nenhum. Né? Também não vou tentar fazer um disclaimer, porque eu ia ficar os 15 minutos me desculpando do monte de bobagens que eu volta e meia faço. Né? Mas, de qualquer forma, eu, infelizmente, não pude estar pela manhã, porque tinha uma aula na graduação, na faculdade marcada, e tive que estar lá. Eu ouvi bastante as pessoas e acho que temos uma saturação de boas ideias. Eu mudei, como não uso PowerPoint, eu fico muito livre para fazer essas alterações. Eu mudei minha apresentação agora, né? E nem vocês vão ficar sabendo, tá certo? Mas eu queria destacar 7 pontos. O primeiro ponto é um ponto que eu tenho certeza que já foi falado, mas não foi falado do jeito que eu vou falar. Nós falamos muito em assistência à saúde, prevenção primária, secundária, terciária, falamos atenção primária, atenção a média e alta complexidade. Tem um desafio no processo de assistência à saúde no Brasil que está irresolvido desde que nós deixamos o modelo bismarckiano para entrar no modelo beveridgiano. Esse desafio é o desafio do atendimento à demanda. No tempo do INAMPS tinha um negócio chamado baú, que atendia a demanda. O boletim de atendimento de urgência. E esse negócio meio que virou um pecado mortal quando nós sanitaristas resolvemos tomar conta desse território. E aí nós começamos a discutir a questão da necessidade e não da demanda de assistência à saúde. E nesses tempos difíceis, eu gosto de lembrar sempre um exemplo do Sérgio Sarrubo. O Sérgio Sarrubo é um pediatra que trabalhava no Jardim de Abril, que é uma favela aqui da região do Butantã. E um dia ele estava lá na hora do almoço, sozinho, na unidade básica, atendendo, quando a enfermeira chega para ele e fala: doutor, tem uma senhora aí que está muito louca. O senhor podia atendê-la? Eu disse: olha, eu sou pediatra, não sou psiquiatra e nem atendo adulto, eu não vou atender. Mas, doutor, por favor, ela está aí fazendo um escândalo e tal, não sei o quê. Tá bom, vá, manda ela entrar. Entrou uma senhora se descabelando, muito, muito, muito preocupada, chorando aos soluços e tal. O que aconteceu, minha senhora? Doutor, meu marido foi mandado embora. E veio no caminho bebendo todas.
eu moro aqui no Singapura, no 5º andar. Ele chegou em casa, pegou a nossa cachorrinha e jogou pela janela e falava para a cachorrinha: voa, pombinha, voa, pombinha. E eu estou com medo. Faz sentido. A pergunta é na unidade básica que resolve esse caso? Então, a minha resposta é. Isto tem, resumindo o que é assistência à saúde, nós temos que curar as pessoas que estão doentes e cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas. E boa parte do que as pessoas vão buscar na assistência à saúde é cuidado. E nós não podemos negar cuidado. Agora, nós temos que fazer uma estrutura que seja capaz de dar cuidado sem que isso signifique gastar uma fortuna incalculável de recursos. Não preciso ter super especialistas, não preciso ter tomógrafos, ressonância. Eu preciso de pessoas aptas a cuidar, né? Eu lembro sempre, uma vez que nós fizemos uma pesquisa aí na Secretaria Municipal de Saúde, qual era o medicamento mais consumido na rede. O medicamento mais consumido na rede de serviço da saúde do município de São Paulo era polivitamínico. Por quê? Porque a pessoa chegava com um problema que precisava de cuidado e não de cura, e terminava a consulta, ela tinha certeza que o médico tinha entendido que ela tinha o que ela achava que tinha, que era uma doença. E para as doenças precisamos de medicamento. E aí ela olhava para o médico e falava: e o meu remedinho? E o médico ia dar para ela o quê que não tivesse compromisso com ela piorar? Polivitamínico, porque qualquer outro medicamento faria ela piorar, porque teria efeitos colaterais. Então, essa questão do cuidar e do curar, nós temos que preparar a rede de atenção à saúde para isso. Hoje, o sonho de consumo de qualquer município que já foi ter um hospital pequeno é ter uma UPA. Tem que fechar as UPAs. Nós temos que ter a coragem de fechar as UPAs que foram abertas. A UPA é uma unidade para atenção vertical, quando nós temos uma carga de doença que exige atenção horizontal. Não tem justificativa de ter UPA. Tem que ter atenção básica. Tem que ter médico na ponta do sistema com uma equipe. A enfermeira, o técnico de enfermagem, a nutricionista. Tem que ter o modelo que nós estávamos construindo de atenção básica. Esse é o modelo, é o desafio aí do nosso secretário. E essa equipe tem que saber acolher, ouvir, ou nós não vamos resolver nada. A segunda coisa que eu queria destacar foi brilhantemente destacada a tarde toda e pela manhã, com certeza, que é a questão do novo arranjo de governança federativa. Quer dizer, quando o Collor estava buscando fazer o seu governo, os governadores bloquearam a capacidade de ele desenvolver um projeto de governo. E o que é que ele fez? Ele pulou os governadores, particularmente na área da saúde. Em vez de conversar com o governador, foi conversar com o prefeito. Daí nasceu a municipalização autárquica que nós estamos vivendo hoje, as transferências fundo a fundo para os municípios. E os estados se sentiram totalmente desobrigados de fazer qualquer coisa na área da saúde. E isso perdura até hoje, em maior ou menor grau, em boa parte do território nacional. Nós, os estados, não fazem a governança do modelo assistencial. O Brasil tem 44 manchas populacionais. Essas 44 manchas populacionais não têm nenhum tipo de modelo diferenciado de atenção. Ou seja, temos que pensar regionalmente. E, para isso, não tem saída. É o Estado que tem que coordenar isso. Tem que ser o Estado. O Estado tem que assumir isso. E como vai fazer para que essa coisa aconteça em relação aos municípios? Vamos ter que ter uma inteligência estratégica para desenhar isso. A terceira questão é a questão do gasto. Desculpa, gastamos pouco. Para cada R$3 que eu gasto na iniciativa privada, assistência médica suplesiva, eu gasto 1 para o público. No mínimo, eu quero dividir, então, 1,5 para cada um.
Eu topo. Aí eu topo. Porque o fato é que hoje nós gastamos com assistência à saúde, o que eu gasto no SUS é 1/3 do que eu estou gastando per capita na assistência privada. Então, ninguém sabe o quanto deve gastar com assistência à saúde. A gente vive só de comparações. Daí eu comparo. A Europa gasta 10% do PIB. Está certo, nós gastamos 10% do PIB. Agora, o PIB per capita dos europeus é 4, 5 vezes maior que o PIB per capita nosso. Então, uma coisa é gastar 10% de um PIBão, outra coisa é 10% de um PIBinho. A outra questão é a qualidade do gasto. Já foi levantado aqui. 45% do nosso gasto é gasto público. Nos países da OCDE, isso é 60%, 70%. Então, esse gasto público é um gasto redistributivo. Nós temos que melhorar a qualidade do gasto para conseguir criar o que a gente espera que esse gasto faça, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí vem a questão da eficiência crítica, vital. Não temos saída se não discutir isso. E uma saída é PPP, uma saída é OS, uma saída é PPP, outra saída é OS. Confundir isso com privatização é burrice. Tem várias formas da gente ser burro e nós estamos num momento atualmente que tem tido muita demonstração de como ser burro. Mas nem vou provocar isso, tá certo? Só acho que nós temos que buscar de maneira inteligente olhar para o que é público e para o que é privado, né? E aí, é óbvio, aquele trabalho do Olímpio demonstra claramente que as OS são muito mais eficientes do que a administração direta. Não tem o que discutir. O resto é ignorância, né? A quarta questão é a questão da produção de valor na saúde. 10% do PIB é produzido na saúde, tem 7 milhões de empregos, como já foi dito aqui. Pois bem, nós do setor saúde descobrimos o valor do setor saúde em produzir valor para a sociedade muito tardiamente. Até 2008, nós chamávamos o complexo médico-industrial, era pior que falar do Ustra, de complexo médico-industrial da saúde. Era terrível, né? Era um torturador, não tinha jeito. Pois bem, aí o Temporão falou assim, olha, quando a gente produz remédio, a gente pode produzir valor para a sociedade. Vamos fazer alguma coisa nesse sentido? E daí nasceram as parcerias de desenvolvimento produtivo, né? Cuja ideia qual era? É tentar fazer com que a produção daquilo que é utilizado no Brasil gere algum recurso, empregos aqui no Brasil, né? Então, nós temos que respeitar essa coisa que nós corremos o risco de perder por causa da crise econômica, né? Eu lembro sempre da Biobras. Nós matamos a Biobras, que era uma empresa que produzia, empresa nacional, de capital nacional, que produzia insulina aqui no Brasil. Agora ela está revivendo com o nome de Bion e voltou a produzir insulina. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, o que eu acho é que nós não podemos deixar esse espaço da produção de ciência e tecnologia desocupado. E nós conseguimos avançar, está melhorando. Só que está num ponto que ainda não ultrapassou o ponto de viragem. Ou seja, se nós deixarmos isso solto agora, nós vamos perder algum trabalho importante que foi realizado nos últimos anos. A quinta questão é a questão do diálogo social. Eu acho que o diálogo social é uma coisa importante. A 8142, a nossa lei, que foi criada depois da Lei 8080, e que fala da participação social e do controle social, tem um monte de bobagens. E a execução disso deu muita força para corporações e talvez tenha tido menos força para a audiência social. Mas eu acho que nós temos que recuperar isso. Uma sociedade tão desigual como a nossa tem que conseguir ouvir melhor o que a sociedade diz nos seus grotões. Nós temos que recuperar a capacidade de gerar controle social dentro dos sistemas de saúde. Não tem saída. Agora, para isso, nós temos que ter certeza que esse é um caminho que nós temos que utilizar, né? E o já mencionado aqui, a utilização das redes sociais, nesses aparelhinhos novos, sem dúvida é um caminho interessante que nós temos que adotar. A última questão que eu quero colocar é a questão da universalidade e da existência de um SUS.
Eu não acredito que nós teremos um país melhor sem um sistema universal de atenção à saúde. Sem SUS, barbárie. E nós estamos próximos a cair na barbárie. É a sociedade que tem que tomar a decisão de não caminhar para a barbárie. Um sistema universal de saúde é algo fundamental na construção de um país moderno e civilizado. Muito obrigado.